Quênia, capital Nairobi. O país está localizado no continente da África, mais precisamente na África Oriental. Também está localizado na linha do Equador. A área do Quênia abrange cerca de 580.367 km², segundo a pesquisa da Wikipédia. Sua população está estimada em cerca de 49 milhões de habitantes, segundo o censo de 2019, ou seja, são mais de 40 tribos, cada uma com suas culturas, tradições e língua distintas. O país da Quênia tem um clima quente e úmido ao longo de sua costa no Oceano Índico, com fauna rica em savana e gramados. São diversos os produtos agrícolas do país, como chá, café, milho, trigo, laranja, banana, abacaxi, abacate, dentre outros. A pecuária se baseia na cultura de bovino suíno, dentre ainda várias espécies de aves, principais como galinha, fazão. A religião predominante na Quênia é o cristianismo, com 47% de protestantes e 23% de católicos. 11% são muçulmanos e os demais seguem outras crenças. Quênia está na 44ª posição na lista mundial dos 50 países que mais sofrem perseguição por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Antes da Quênia ter sua independência, ainda no século XIX, um tratado de paz entre o governo alemão e britânico foi assinado, estipulando que algumas áreas da Quênia ficariam sob o domínio britânico e outras áreas sob o governo alemão. Mais tarde, após muitas rebeliões, Quênia finalmente alcançou sua própria independência em 12 de dezembro de 1963. Quênia mostra ainda uma cultura impressionante. A modernidade e as culturas antigas podem ser vistas em várias regiões, desde os prédios modernos, como as cabanas de palha e barro, nas zonas rurais. Apesar de a Igreja Cristã estar presente desde as primeiras explorações europeias, foi a partir de 1844 que várias denominações se arriscaram e estabeleceram também vossa religião no país. Contudo, os cristãos da Quênia vivem constantemente sob dura pressão por parte daqueles que se opõem ao Evangelho. A principal fonte de perseguição vem do grupo radical islâmico Al-Shabaab, resultando em muitos mortos por causa da fé em Jesus Cristo. Mas outro fator que dificulta a expansão do Evangelho no país é a corrupção dos próprios governantes da nação queniana. Para facilitar a descoberta de cristãos na Quênia, o grupo radical islâmico Al-Shabaab encontrou uma estratégia que consiste em pessoas que não professam a fé islâmica são consideradas cristãos, independente da religião que professam. E aqueles que dizem professar a fé islâmica precisam provar, recitando alguns trechos do Alcorão. Caso não o façam, são presos, torturados e até mortos, a não ser que decidam se converter à religião
muçulmana. Em 2018, um ônibus foi atacado por extremistas vestidos de policiais na região nordeste da Quênia. 3 pessoas foram retiradas do veículo e quando os extremistas pediram que eles recitassem o Alcorão, somente um o fez. Os outros 2, que não recitaram, foram mortos cruelmente pelos possíveis integrantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab. Ainda no nordeste da Quênia, em março de 2020, 13 igrejas foram despejadas dos prédios em que os cristãos se reuniam em adoração. Os próprios oficiais do governo marcaram com tinta spray as paredes dos prédios de onde as igrejas deveriam sair, sob a acusação de que pastores insultavam o profeta Maomé. Vários jovens muçulmanos também vandalizaram 5 igrejas, destruindo lojas e danificando muitos veículos de cidadãos comuns. Dentre os cristãos perseguidos na Quênia, as meninas e moças cristãs são as que mais podem carregar sequelas psicológicas em suas vidas, visto que elas enfrentam muitos casos de abuso verbal e rejeição social nas regiões dominadas pelos muçulmanos. Elas precisam tomar muito cuidado para não serem emboscadas, porque muitas delas são violentadas sexualmente por radicais islâmicos. As próprias professoras cristãs que lideram jovens reclamam que sofrem muito assédio sexual por parte de alunos muçulmanos e homens comuns da sociedade. Algumas professoras, assim como moças cristãs, quando são emboscadas por integrantes do Al-Shabaab, são mantidas como escravas sexuais e forçadas a se tornarem esposas da milícia, ou então apenas reprodutoras da próxima geração de combatentes. A cada metro da nação Quênia é um desafio missionário. Muitos quenianos que se convertem ao cristianismo nas áreas urbanas ou desérticas dependem muito de água para alimentar o gado, como também a si próprios. E quando algum poço seca, eles se deslocam para outros lugares, se afastando assim da comunidade cristã. O desafio de todo líder missionário não é somente ter água viva para o povo da Quênia, não é somente pregar a palavra de Deus, mas também encontrar alguma maneira de fornecer água para eles. Se houver água, eles jamais se deslocarão para outros locais em busca da mesma. Para as tribos que habitam nessas zonas desérticas, a água é a riqueza principal para a sobrevivência. Por isso mesmo, a vida de um missionário na Quênia não consiste só em carregar a Bíblia debaixo do braço ou fazer os seus cultos. Não, a vida de um missionário no país da Quênia consiste também em que ele precisa arregaçar a sua camisa e cavar poços para encontrar água natural se quiser segurar os cristãos quenianos. Turistas brigam para fazer um safari na Quênia, devido à sua diversidade de animais selvagens. Pode haver muitos motivos de sobra para muitas pessoas se sentirem atraídas pelo país da Quênia, mas há um grupo que se sente atraído para o país da Quênia por um outro motivo, não para ver a cadeia alimentar dos animais selvagens, não para admirar a savana africana. Não, esse grupo que se sente atraída
para ir até a Quênia é por um motivo: levar a palavra de Deus ao povo queniano. Mas a Quênia é um grande desafio. A Quênia é uma seara muito grande, mas poucos são os trabalhadores dispostos a ir até a Quênia. Então, oremos para que Deus levante mais ceifeiros para esta grande obra de desafio missionário. Oremos para que Deus fortaleça a fé dos missionários que estão fazendo missões no país da Quênia. Deus salve a Quênia. Missões às nações já!